pessoal, tudo bem? Estamos aí em mais um domingo, a live O Furo do Alfinete. Hoje com um convidado para lá de especial, como todos que aqui já passaram, mas cada um dentro da sua área, né, de atuação, todos com algo em comum. Estamos aí conectando com o nosso convidado, aguardando. Enquanto você vai chegando, se puder já dar um joinha, enviar para o seu amigo que está com tempo aí para estar nos prestigiando nessa noite. É uma alegria. Com o Rafa Carlesso. Aí, Rafa, te mandei o convite, Rafa. Aceito. Aí, Rafael Carlesso. Estar ao vivo. Boa noite. Oi, Érica, boa noite. Tudo bem? O Rafael, onde ele está? Rafael. Então, pessoal, nós estamos aí na live do Furo do Alfinete. Hoje, uma live um pouco diferenciada. E... Então, Rafa. De novo. Aceita. Oi, Bruno, tudo bem? Coisa linda. Maravilha. Aí, Tá agora sim, me ouvindo bem, Rafa? certinho. Você, Então, tá, deixa tá bom o áudio? eu... Show de bola. Legal. Maravilha, então. Boa noite, pessoal. Sempre tem algum imprevisto aí nessas conexões, nessa vida online, né? Eu não estou muito habituado, estou aprendendo, porque eu retomei depois de um tempo, né? Então, hoje é domingo, dia 27 de abril. Estamos iniciando aí a nosso quinto encontro, o Furo do Alfinete, hoje com o Rafael Carlesso, Arte, um espelho para a alma. E o Rafael Carlesso, apresentando um pouquinho dele, né? Ele é um artista visual, arquiteto e escritor. E o tema de hoje é bastante pertinente porque me toca muito, né, quando se trata dessa questão da arte, né, como uma expressão da alma. E o Rafa vai poder estar trazendo para a gente essa bagagem, essa expertise e as coisas que ele foi descobrindo ao longo do seu desenvolvimento enquanto pessoa que tinha, né, e está buscando sempre, né, dentro dessa inquietação humana, de se conectar com a realidade de forma mais próxima. A arte ela tem essa facilidade de conseguir capturar a essência do que está posto na própria realidade, né? Apesar de hoje a gente ver uma certa bagunça, né? No mundo contemporâneo, É, a arte por si tá mais complicado hoje a gente acertar aí o furo do alfinete. Tá muito no ar as coisas. fica Ou muito líquido, como diria o Bauman. justamente. E me chamou a atenção quando eu fui dar uma pesquisada, porque eu e o Rafa temos algo em comum, que é esse desejo pela compreensão da alma humana, né? Essa inclinação que existe e reside dentro do coração humano, que é a busca por algo que lhe transcenda, né? Que esteja além do seu próprio umbigo. Então, o Rafael ele traz assim uma abordagem bastante diferenciada, trazendo lucidez, né, para a questão da arte e a expressão, e me chamou muita atenção, quem puder acompanhar o trabalho dele nas redes sociais, né? O Rafa ele tem uma vida bastante ativa, né, de produção artística, e ali ele compartilha algumas das suas obras, né, e a compreensão que ele tem da importância da arte em conseguir trazer, resgatar, né, a essência da própria realidade. Então, desejo aí já uma boa noite a todos que estão aqui, ao Rafa, que também atendeu de pronto esse pedido. O Rafa ele fala sobre a conciliação entre raízes da humanidade, as paisagens desérticas e a revelação do sagrado, né? Essa presença que tem os elementos simbólicos na própria mente humana, né? E aí eu já queria passar a bola para o Rafa nisso, né? Dessa simbologia que une, né, esses três elementos dentro dessa compreensão da arte. O Rafa tem uma frase bastante
disruptiva, né? Que a arte ela é a revelação de toda a criação. É na arte que se revela a criação, assim como Leonardo da Vinci fala da arte como um ato de contemplar a beleza, né? Exato. O Rafa traz esse insight, essa impressão. Então, seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado de antemão aí pelo convite, por poder estar nos prestigiando nesta noite, né? Com aquilo que ele toca e toca a todos nós, né? Que é a arte. Com Seja certeza. bem-vindo. Boa noite, Hugo. Obrigado pelo convite. É uma honra a gente poder compartilhar aqui e trocar ideias, porque esse é sempre um momento de crescimento, né? Quando a gente conversa, a gente cria novas visões, novas ideias sobre os assuntos que a gente procura debater. E é super importante a gente manter esse movimento ativo e essa iniciativa que você teve de criar o furo do alfinete, né? E o conceito do furo do alfinete é muito legal. Então, quando você me convidou, logicamente eu aceitei, porque tem aí toda uma bagagem super interessante e que pode contribuir muito para as pessoas que se interessam por assuntos diversos. É, logicamente que hoje a gente vai falar sobre arte, é um pouquinho fora do escopo da psicanálise e de outros assuntos que são mais voltados para a sua área de estudo agora, né? Mas a arte, como um todo, ela retrata a história da humanidade, né? É um dos primeiros, se não o primeiro, a primeira forma de representação e de gravação da história da humanidade. Então, ela tem uma importância fundamental para a gente começar a entender a humanidade desde os seus primeiros passos até chegar nos dias atuais. E eu vejo a arte realmente como uma forma de representar o sagrado, e isso acontece desde os primeiros traços que foram feitos nas paredes, né, nas pinturas rupestres, até os dias atuais, mas agora com alguns desvios maiores. Logicamente que isso acontece em vários períodos da história, mas agora a gente está no momento que a gente vai ter uma nova ruptura em breve, ou seja, para a volta de uma arte voltada para o que realmente é sagrado, ou então uma perda total de sentido, que é o que vem acontecendo com maior frequência. Então a gente está nesse embate aí de duas frentes, que é algo que começou com a modernidade, né? E que a gente tem que estudar muito e ver em outras áreas, inclusive, o que a gente pode fazer para contribuir nessa área e também continuar trabalhando com o sagrado e com a alma das pessoas, porque é dali que tudo nasce e tudo morre. Então, é o desafio que tá lançado aí para quem quer se aventurar. Eu sou um desses aventureiros e continuo nessa busca já há mais de 20 anos. Então, é uma estrada aí que já vem sendo percorrida com muitas pedras pelo caminho, mas também muitas coisas boas, né? Muitos bons resultados. Fantástico. E essa fala do Rafa ela é muito importante para a gente poder pensar realmente sobre isso, porque a arte ela vem sofrendo as transformações e ela reflete, em certa medida, a condição da própria humanidade, né? Em um certo ponto, essas transições, essas rupturas. Então, quando a gente vê hoje, por exemplo, um cara botando lá vai falar isso depois, né? Mas uma banana pendurada na parede, Essa é, um pinico pendurado em algum lugar. E, exato. Essas são artes que a mídia divulgou muito, então a mídia tem um papel muito importante no que ela considera como arte, e isso aí, grande parte das pessoas conhecem essa obra de arte, não sei o que chamar, né? Vamos chamar de obra de arte porque o mainstream está dizendo que é obra de arte, mas aquilo nada mais é do que uma grande ironia e que alguém pagou caro para ter aquilo, que é perecível, e que a não é própria eterno. E a própria sociedade paga caro com isso, com uma coisa que é perecível, né? Exato. Lembrando que a gente, o propósito original, o Rafa Altebno, Rafa, pode ficar à vontade para explanar um projeto fantástico que ele tem chamado Árvore da Vida. Uhum.
esses elementos, né? Lembrando que a gente tem a proposta da Imago Dei, né, que é a imagem e semelhança do Criador, pelo qual todos nós somos feitos. Então, Rafa, eu trouxe Exato. algumas questões pensando a arte, né? Porque o Rafa Uhum. hoje veio justamente nesse escopo, ainda que a gente tenha algo comum que nos una, que é esse desejo de compreender a alma humana no seu viés psicanalítico, né? A própria psicologia Exato. humana. Somos, Mas então, como a arte, inclusive, colegas, né, aí de psicanálise. Estamos aprendendo é juntos. isso aí, tem sido uma alegria também conhecendo gente assim do Brasil inteiro. E o Rafa, ele é catarinense, isso me alegrou também, porque temos algo Isso em aí, comum, né? conterrâneos. Somos catarinenses. Então, Rafa, como é que a arte reflete os sentimentos e valores e crenças de uma sociedade em diferentes períodos da história? É possível fazer uma espécie de um paralelo, assim, uma linha do tempo, uma timeline, sem se estender muito, porque a gente sabe que são aí 9.000 anos, né, para mais, né, de história humana para ser. Exatamente. É, do que a gente conhece, né, tem até um pouco mais, mas a gente pega assim a arte pré-histórica, que vem pintura rupestre, toda essa parte realmente bem primitiva da representação humana. Normalmente ela era mais para passar informações de uma geração para outra. Então era uma forma de gravar nas paredes, por exemplo, animais que eram para serem caçados, plantas que poderiam ser consumidas. Mas também já haviam símbolos mágicos, símbolos místicos, símbolos religiosos, não da forma como a gente conhece religiosidade hoje e espiritualidade, mas que já tinham alguma coisa de ligação com esse invisível, né? Com aquilo que a gente não vê, mas acredita. E muitos sonhos, inclusive, foram já pintados, revelados nas pinturas rupestres. Então, aquela história do Freud, do Salvador Dalí, é de antes de Cristo. Então, é bem longo. E é um período que ali tudo vai começando a tomar uma forma. Então, esse é o passo inicial da humanidade. Inclusive, vou aproveitar esse momento para citar a própria árvore da vida como símbolo. A inscrição, né, o desenho mais antigo da árvore da vida, ela tem 9.000 anos. Ela se encontra no interior da Turquia e é um símbolo que já representava a eternidade pelos próprios símbolos adicionais que eram colocados ao redor desse símbolo da árvore da vida. O povo sumério representava a árvore da vida como o pinheiro, que era a árvore que eles consideravam árvore imortal. Então, eles acreditavam realmente que havia uma imortalidade da alma, mesmo que a morte fosse um fato certo, como sempre será, mas a eternidade já era vista como algo plausível na mente de um ser humano que ainda não tinha um conjunto de conhecimentos que a gente vem acumulando ao longo dos milênios. Aí depois a gente entra já numa área dos impérios dominantes, né? A gente pega Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma. Então são artes mais voltadas para os interesses dos imperadores e também algumas coisas mais específicas de alguns povos. Por exemplo, a arte egípcia já era mais voltada ao misticismo, à religiosidade e espiritualidade, ou seja, eles já buscavam a questão da vida eterna. As pirâmides como arte, né, mas dentro da parte da arquitetura, também já eram voltadas para o céu, né, e eram preservadas, mumificadas, os corpos das pessoas, esperando por essa vida eterna. Já na Grécia é a busca pela perfeição do corpo, então é a busca pela beleza material. Então já é um contraponto do Egito. E aí vem o Império Romano, que é pragmático, que define a justiça, as leis. Então ele começa já a buscar questões mais de realidade e foge um pouco dessa questão de religiosidade e espiritualidade. Mas o que interessa para os romanos, de fato, durante o Império, é a monumentalidade das coisas. Então, tudo que é feito de forma muito grandiosa, tem que ter um impacto no homem, mas é do homem
maior, vamos dizer assim, do imperador para o homem menor, o escravo, aquele que servia ao Senhor que se achava o Deus na terra. Então faltava, tinha essa lacuna entre o homem Deus, considerado Deus na terra, com o divino, que é a alma que se conecta ao eterno, né? E aí a gente passa por um período bem difícil, que é o período medieval, que são impérios caindo, uma crise na Igreja Católica também, né? E foi um período de grande dificuldade também para a arte, porque foi um período que o ser humano se perde muito. Se os impérios caem, os imperadores vão junto com eles e os artistas ficam, ah, popularmente falando, sem pai nem mãe. O que que a gente faz agora? E aí a Igreja Católica surge nesse momento como ah, um mecenas, vamos dizer assim, né, como um patrocinador da arte e dos artistas. Então os artistas se voltam muito mais para a leitura das escrituras sagradas e para a representação delas. E aí a gente chega, enfim, num momento muito importante que é o Renascimento, que por mais que as pessoas não tenham uma profundidade no estudo dessa parte da arte, se não for da área, obviamente tem que ter um interesse para ir mais a fundo, mas há o conhecimento dos grandes artistas que surgem nesse período, né? Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, que são todos artistas que buscam a representação do belo, que é o sagrado, e faz essa conexão com a alma. Então, quando um artista ele chega ao ponto de alguém dizer, olha, socialmente falando, as pessoas também dizendo, olha, isso aqui é uma obra-prima. Então, isso tocou a alma de não só do autor, do artista, mas de pessoas que viram, de pessoas que estiveram próximas dessas artes. Então, quando você entra, por exemplo, na Capela Sistina, que é uma obra renascentista, ela é incrivelmente detalhada em todos os aspectos, conta toda a história, né, da criação do mundo e os detalhes dessas obras de longe. Para quem conhece pessoalmente, de longe você não consegue ver muitos detalhes porque está muito distante, está lá no teto, né? Mas Michelangelo, quando ele foi questionado, isso aí é um fato histórico, pediram para ele por que que ele fazia tão detalhado, sendo que ele estava já com o corpo deformado. Ele disse até que o pescoço dele já tinha grudado com as costas, de tanto tempo dele ficar praticamente de ponta cabeça lá, desenhando e pintando. Ele fala: Eu faço para Deus. Se Deus vê essa perfeição que eu busco na minha obra, então eu estou com a minha missão cumprida. Então ele fez aquilo para Deus, não para os homens. Mas quando os homens veem aquilo e tocam aquilo na alma deles, aí há uma conexão com o eterno e com o divino. E isso é uma obra-prima fantástica. Para mim, pessoalmente, é a maior obra de arte que a gente tem de pintura, né, da história, com certeza é a obra do Michelangelo na Capela Sistina. E depois desse período do Renascimento, que é essa vivacidade toda da arte, ela volta com esse apoio da Igreja Católica, a gente entra no período barroco, que aí vem o Caravaggio, vem Velázquez, vem Rembrandt, que joga mais um dramatismo nas questões religiosas ainda. Ele ainda está muito direcionado para a Igreja Católica e para as Escrituras Sagradas. Então tem uma obra famosíssima do Caravaggio, que é a própria cabeça dele sendo colocada sobre uma bandeja, que é uma metáfora, uma representação ali alegórica da cabeça de São João Batista sendo colocada sobre a bandeja, que era o desejo da esposa de um dos reis imperadores naquele momento e que realmente acontece e está escrito, né, esse fato. Então, o Caravaggio ali naquele momento, ele como pessoa, ele entrega a vida dele a Deus, a Cristo, dessa forma. Ele diz, olha, entrego a minha cabeça, morro por isso, apesar de todos os meus pecados, porque quem conhece a vida do Caravaggio sabe que ele era uma pessoa bem pecadora em todos os sentidos. Mesmo assim, surge o arrependimento dele
enquanto ele faz a obra, e ao invés de colocar a imagem de São João Batista, ele coloca a imagem dele próprio como o sacrifício para Deus, né? Então tem uma simbologia muito profunda nisso tudo. Não é uma arte rasa, ela tem uma necessidade de observação e de entendimento do que está sendo passado naquela imagem, naquela janela que há entre o autor, o observador e a alma dos dois, né? E depois, mais para frente, a gente chega na Revolução Francesa, que aí começa a esculhambação da arte e de outros aspectos sociais. É, a Igreja Católica perde um pouco a força dela porque se divide muito a arte em estilos diferentes. A gente vem com o neoclássico, então pega-se o Renascimento, que já era uma busca de um clássico, e aí pega o neoclassicismo, que é a busca do clássico do clássico. Então ela vai se deformando, né? Vai ficando mais simples. E também vem o romantismo e o realismo. O romantismo vem o quê? A questão emocional. Então, o artista, ele emocionalmente, ele coloca tudo o que há ali dos seus sentimentos e de uma forma muito até incisiva, querendo dizer que aquela emoção se comporta somente daquela forma. Então, aí já começam conflitos entre artistas, arte e o conceito da continuidade, né? Da evolução da arte como um todo. Ao começo da ruptura, ao começo assim, da divisão, né? Do abismo que vai se abrindo nesse modernismo que a gente vai chegar em breve. Depois ainda a gente tem um respiro entre essa perdição que há com a Revolução Francesa e com a insatisfação do povo em relação aos seus líderes, sejam políticos, religiosos, etc. A gente tem o Monet, o Van Gogh e o Cézanne que vem com o impressionismo, já com a mistura de racional e emocional, eh, acabam se perdendo dentro da própria arte, mas trazendo ainda ah, motivos, motivações, símbolos, e essa conexão com a alma. O Van Gogh, por exemplo, ele realmente tinha uma vocação e viveu pela vocação dele, porque ele vendeu uma obra de arte e foi sustentado pelo irmão a vida toda. Então ele realmente ele precisava fazer aquilo para viver e para entregar a vida dele a Cristo, né? Que ele era um católico devoto, então ele realmente buscava em todas as obras agradar a Deus também. Então o sagrado está representado em todas as obras dele, mesmo que elas pareçam de certa forma distorcidas, por ter um traço muito rápido, muito rasgado, né? Por isso que é o impressionismo. Então aquela ansiedade dele que ele tinha como algo patológico mesmo, a gente já falando um pouquinho já de psicologia e psicanálise, ele era depressivo e tinha essa ansiedade muito forte presente na vida dele, e isso aí acabou sendo representado como um estilo técnico de representação da arte, mas sem perder o elemento de conexão de almas, né? E que leva ao sagrado. Então, o Van Gogh ele tem ainda essa força sagrada dentro da obra dele. E aí a gente chega à arte moderna, né? A gente já está passando aí de um bom tempo, chegando agora quase ao momento contemporâneo. A arte moderna ela acaba tendo influências muito fortes dos filósofos e dos movimentos sociais que surgem após a Revolução Francesa. E surge a mídia. Então, com a mídia de massa, né? E os museus começam a ser abertos ao público. Antes eles eram mais para públicos específicos das classes mais altas ou das monarquias. O Louvre é aberto ao público, então a arte ela começa a se tornar mais popular e mais conhecida. E, ao mesmo tempo, os movimentos artísticos eles se dividem em diversos. Vem expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, abstracionismo, construtivismo russo. Vira uma bagunça
gigantesca na arte, porque cada um acha que a sua forma de representação é a forma correta, sendo que nenhuma delas pode ser considerada como correta e também como errada. A forma de interpretar a arte ali, principalmente pela mensagem que ela passa e não pela técnica. E a gente tem, né, nesse período, eh, artistas que, ainda voltando um pouquinho, diz como o Salvador Dalí, que é conhecido muito pelas obras surrealistas e ligadas à interpretação dos sonhos, que é o livro mais conhecido do Freud, que é um médico, psiquiatra, neurologista, psicanalista, né, o fundador da psicanálise. E o Dalí, ele vê na interpretação dos sonhos uma forma de mostrar aquilo que a alma dele, eh, através do inconsciente, dos sonhos que vêm do inconsciente, trazem. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um repertório de obras de arte católicas e cristãs que são pouco divulgadas. Obras incríveis da década de 40, de 1950, e que tem uma profundidade incrível. Então, quem tem interesse e quem quiser buscar isso, com certeza vai se surpreender com essas obras, porque elas são muito, muito interessantes e são de uma forma não só contemplativa, mas tocam a nossa alma também e nos levam a pensar além da realidade sem sair dela. Então, ele ainda consegue segurar isso com uma força bastante forte. Mas aí, com esse avanço da mídia e com o avanço da arte como um produto, ela deixa de ser arte como um elemento de contemplação e de revelação do sagrado, e ela se torna uma arte de consumo, uma arte de massa, com o Andy Warhol, né, um nova-iorquino americano, sendo o principal expoente disso. Ele transforma com intenção a arte como um produto e utiliza os próprios produtos populares, por isso que vem aí o movimento da arte pop, né, ou a pop art, em que ele pega lá a lata de tomate, coloca numa tela e diz isso aqui é arte. Ele pega a imagem esqueci o nome da atriz agora, Mary, bem famosa, Mary Mary Moore. Monroe, coloca lá em 4 cores diferentes, e diz isso aqui é arte. Mas isso é arte em relação ao quê? Ele não deixa muito claro o que ele quer dizer com o que ele traz. Então, a arte ela começa aí a perder os valores tradicionais que foram construídos ao longo dos milênios, voltados para a conexão com a alma e com o sagrado, com a realidade, logicamente, e isso a gente até conversou anteriormente, mas é legal colocar aqui, que eu vejo assim que a gente não viveu um período pós-moderno e uma arte contemporânea de fato, né? Depois do modernismo, a gente faz um salto para um hipermodernismo. Então, o modernismo ele desconstrói, ele faz essa ruptura, ele quebra as estruturas. E aí, o contemporâneo ele vem com essa questão hipermoderna, ele maximaliza tudo. Então, o que já está desconstruído, ele desconstrói ainda mais, ele fragmenta mais, ele deixa ainda mais líquido, né? Ou seja, não consegue mais ser observável o que é uma coisa e o que é outra, não consegue mais se separar realidade de ficção, verdade de mentira, provocação de realidade. Então, é uma confusão que leva a nossa alma a ser um espelho da própria confusão externa. A gente internamente está mais confuso e externamente o mundo também está mais confuso. Então a gente abstrai. Aí o abstracionismo aparece como uma forma dominante que vinha lá do Japão, sempre no minimalismo japonês, né? Por questões religiosas e culturais, de viver com o mínimo e etc. E aí envolve toda a parte social, mas dessa diminuição da arte num elemento cada vez menor e menos detalhado, como a arte clássica mostra que
A alma está tão sobrecarregada que a arte precisa ser a mínima possível, porque senão ela satura o ser. Então a gente acaba perdendo o senso de realidade, porque a nossa alma ela está repleta de coisas pesadas que nos tiram da realidade pelo fato de nos deixar muito confusos. E isso é um ponto de inflexão que precisa ser aí repensado. Por isso que eu vejo a gente vivendo num momento de mudança na arte. Ainda a gente está imerso nessa arte de ideologias, de posições, de questões críticas, de sociedades, de impérios, imperialismos e movimentos políticos se envolvendo com a arte, com a cultura, e a gente está perdido nesse oceano, ah, aí aumentando um pouco mais do que o Bauman fala do mundo líquido, mas é um mundo que é um oceano. A gente perdeu a terra, a gente perdeu onde colocar os pés e firmar eles para dizer, não, é aqui e é esse caminho que eu vou seguir. A gente está nesse ponto agora. Então, hoje a gente se afoga ou a gente acha um lugar, uma ilha, pelo menos, para colocar os pés e viver a realidade novamente. Até interessante porque falava aí, fiquei lembrando que não sei se é o oceano ou o limbo, né? Naquela a gente foi mergulhado numa espécie de limbo, lugar onde tudo está se. Sabe aquela cena do Neil, não é Neil, né? O Constantine, quando ele vai atrás da informação lá naquela região para saber se a guria tinha tirado a própria vida ou não, tudo Sim. caindo. Ou naquele filme do o Nolan, A Origem, The Inception, quando ele Uhum. chega numa região onde o cara ficou preso naquela camada dentro da mente Ele dele, que nada fazia. entra sonhos dentro de sonhos, né? E aquilo ali é assim, é uma representação simbólica, né? Em certa medida, apesar de o Nolan ter uma cosmovisão do mundo, eu acho que ele é meio gnóstico e tudo mais, Aham. visualmente falando, né? A forma como aquilo se construiu sobre aquelas camadas. E aí uma fala que tu disse que me fez pensar e voltar para ti nessa questão, tendo em vista todo esse movimento, né? Desse desenvolvimento de uma representação que a arte tinha e vinha se escalonando na representação da alma. Havia algo dentro da alma. A gente hoje pode falar, Rafa, que há um esvaziamento da alma, em certa medida, tendo em vista esse reflexo na contemporaneidade, né, de toda essa representação diluída, líquida, esvaziada de sentido de inclinação, de apontamento para aquilo que é sagrado, divino, transcendente, eterno, atemporal, imortal. Do ponto de vista, vamos dizer assim, do sagrado e da eternidade, a gente esvaziou a alma, porque a gente acabou recebendo um excesso de informações e de visões e posições de diversas áreas, de setores que compõem a vida como um todo, que inundaram a alma e não deixaram espaço para esse eterno, para essa conexão com a essência mesmo, que vai lá no fundo da alma. A gente está no raso da alma nesse momento. Então a gente vê só a superfície, pouca gente busca a profundidade da alma. Tanto que é um assunto que as pessoas não se interessam tanto. Hoje é muito mais legal você ficar legal, entre aspas, obviamente, mas é muito mais legal você ficar passando feed de Instagram, de TikTok e coisas rasas e superficiais o tempo todo, consumindo sem prestar atenção, mas o inconsciente está prestando atenção. Ele está gravando aquilo tudo dentro de si. Então a alma está ficando pesada demais. E enquanto isso, o espaço que deveria ser destinado àquilo que é eterno, aquilo que realmente alimenta a alma de coisas positivas e de criação, ela está sendo afogada realmente por essa liquidez, né? Por essa alma inundada de informação. Então a gente está transitando entre esse esvaziamento da alma como algo sagrado e eterno para um preenchimento da alma com algo excessivo, esse hipermoderno, né? Essa maximalização das coisas e a gente absorvendo tudo isso o tempo todo. Então,
Às vezes a gente chega no final do dia esgotado, mentalmente e mesmo espiritualmente e não sabe por quê. Mas é exatamente por esse excesso de informações. A gente tem que consumir o tempo todo. É, tem um termo até que a gente usa, de brincadeira, entre meus amigos, entre a minha família aqui, que a gente fala acorda para consumir. A primeira frase do dia. Acorda para consumir. Triste. Porque infelizmente, o mundo se tornou isso. Acorda para consumir não somente materialidades, mas informações, ah, questionamentos, críticas sociais, ideologias, sabe? Tudo que é cultural vem sendo jogado em cima de nós e a gente tem que ficar consumindo essas coisas até sem querer. Não dá mais para a gente se esconder numa caverna como a alegoria lá de Platão e ficar vendo projeções. A gente vive na própria projeção. Seria hoje, né, o mundo da internet. Eu já vi, acho que com certeza já deve ter visto uma analogia que a própria internet se tornou a nova caverna de Platão, né? Seria isso, né? Só faz Exatamente, esse trocadilho. Ô, Rafa, e tu falasse essa questão de acorda para consumo, me veio a palavra, né? É o entorpecimento, né? De certa forma, né? A gente vai exatamente. E se aí te entupindo, tira a lucidez. e aí a pessoa fica como que tateando, porque as sensações que são ativadas pelos sentidos, mediante esse boom, né? Esse emaranhado, esse fluxo muito. É gigantesco, na verdade, né? Nada satisfaz. Tem um poeta que diz que a retina não se satisfaz do que ela pode consumir e ver, né? Uhum. Então a gente precisa adestrar ela, né? Condicionar ela para poder, na verdade, educá-la, né? Para perceber. O São Tomás aqui não fala sobre a verdade. O que é a verdade? A verdade é a adequação da inteligência à coisa, né? O professor Olavo vai falar que é a adequação Uhum. da inteligência à realidade. Então, a realidade está posta diante da nossa vista, só que a vista está entorpecida e os sentidos que não conseguem mais aprender. Tu falasse uma coisa importante, que é o tal do abstracionismo. O relativismo, de certa forma, existe na arte, assim como na moral também, né? Ah, Exato. outro dia uma moça falou: quando eu entro num lugar eu vejo dogmas, eu vejo certas diretrizes, aquilo não deixa eu revelar a minha verdade. Assim, qual é a tua verdade, minha filha? Isso por si só já é um certo embotamento da realidade. Se a tua inteligência não consegue perceber, até a própria natureza, a gente compartilhou essa semana ali, né, Rafa? Aquela Uhum. sequência remonta a Fibonacci na, na, Exato. na matemática, na geometria, A não é na geome- codificação, a na árvore. geometria sagrada, né? Que é a lei áurea. Justamente. Então, os caras cientistas que se debruçaram sem um interesse materialmente, por assim dizer, né, ególatra, queriam encontrar Uhum. esse anseio que pulsa dentro do ser humano, é o que o poeta fala que a eternidade foi colocada dentro do coração humano. Então, quer dizer, a gente vai tateando, tentando encontrar. Antes de Cristo, vou falar assim, porque Cristo é o marco, né? A cruz é o símbolo maior, né, Rafa? Mas Exato. Cristo sempre existiu, né? Ele só se justamente revela ao homem em forma de homem, no ano zero do nosso calendário romano. os filósofos, né, eles já compreenderam o logos divino, né? O Sócrates, o Platão e o Aristóteles já estavam Perfeitamente. entendendo assim de forma bastante clara, sem a revelação material, mas já intuindo em certa medida a presença real de Cristo, né, na própria estrutura da realidade, porque ele é a estrutura da realidade, como fala o apóstolo São João, né? Nele existimos, nele Perfeito. sabemos, né? Então, nada do que A gente existe. pega a própria Bíblia, né? Os profetas, pega Isaías, ele descreve perfeitamente o que vai acontecer. Então a história sempre foi conhecida. A gente tem a Bíblia até um certo ponto, né? Que foi escrita por diversos autores ao longo de muitos e muitos anos, décadas e séculos. Mas o que foi perdido, eu acredito que já tenha sido escrito e reescrito muitas vezes a mesma história. Em vários povos, em várias culturas, com esse Com insight, essa certeza. a Eu acho que realidade. a gente tem esse looping do conhecimento da eternidade, mas ao mesmo tempo o homem, ele é caído, né? Por natureza, porque ele busca antes o pecado do que a virtude. E a gente vive, se for de maneira consciente e dentro da realidade, a gente vive tentando não tropeçar nos pecados e cair neles, e sim buscar virtudes e se elevar, né? eh, Falando isso de alma e também de forma consciente, a níveis
maiores, né? A gente busca os céus. Então, né, se a gente quer buscar os buracos, eles estão todos aí. É só a gente piscar os olhos e cair no primeiro pecado que aparecer na sua frente. É muito fácil. Não Pois precisa é. fazer muita força, muito esforço, como diz o outro. Não precisa fazer esforço para cair no pecado, mas para você adquirir uma virtude com sabedoria dentro da realidade desse mundo e ao mesmo tempo compreendê-la e inserir ela dentro da sua alma ou revelar ela que já está na sua alma é algo muito mais difícil. E é por isso que é tão fácil e tão dominante o pecado ser ah, até cultuado nos dias atuais, inclusive dentro das artes. Tu vê que eu vi não lembro se foi um artista, um palestrante ou um líder religioso falando. Hoje você fala, por exemplo, de castidade no mundo que a gente vive, né? Soa até como chacota, né? Na verdade, né? O que está O falando? cara vira piada, O né? cara vira piada. Você vai Sabendo falar que de virtudes, você acaba ficando assim, pô, que esse cara tá falando? Né? O que é isso? Eu nem sei o que é virtude. Eu conheço os pecados, né? Que falam por aí e tudo mais, mas não há uma relevância das virtudes. Esse culto ao pecado, que é normalizado pela mídia e pelo que as pessoas e pensadores contemporâneos vêm escrevendo e jogando sem se responsabilizar por isso, é muito complicado. É, Desde o início do modernismo, a gente vê uma sequência de livros, de obras de arte, de músicas, de representações artísticas e culturais totalmente depravadas, para falar num termo ainda respeitável, né? Ô, Rafa, e aí o gancho que eu gostaria de puxar dessa tua fala, eu tenho mais algumas perguntas, mas o nosso tempo corre muito, mas vamos lá. Ué, é, A influência da literatura na representação artística dessa modernidade ou dessa pós-modernidade. Por exemplo, nós sabemos que aquele cara ele influenciou muita gente, né? Um cara chamado Aleister Crowley, né? E ele tem um lema lá que até, enfim, nós tínhamos um artista brasileiro que reproduzia isso em uma de suas canções, o Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né? A lei, uhum, a sociedade. exato. Então, isso se vê transfigurado, e aí o gancho que eu queria fazer, porque apesar de ser um pouco mais recuado no tempo, no Brasil nós tivemos a Semana da Arte Moderna, né? Sim. Que buscou, em certa medida, trazer uma representação da arte nacional. E o que que isso representou no imaginário nacional, né? Essa construção da Semana da Arte Moderna, nessa implementação de um imaginário coletivo Uhum. sobre o que que seria a arte para o brasileiro, né? O brasileiro, ele sempre se sentiu como colônia, né? Como colonizado. Nunca se sentiu como autor da própria história. Mas isso é um vitimismo, na minha visão. Muita gente vai discordar, mas a gente poderia ter assumido a construção da própria arte desde o princípio. Até porque quando os europeus chegaram no Brasil já existia a arte indígena, por exemplo, que seria uma arte brasileira, mas não existia Brasil. Então, esse território formado, que hoje a gente chama de Brasil, já tinha sua própria cultura, já tinha sua própria formação. E a Semana de Arte de 1922, ela vem num momento de tensão política e social do Brasil, né? A crise ali da República Velha, ah, principalmente na parte da história do café com leite, né? A briga entre São Paulo e Minas Gerais. E aí surgem alguns artistas que ficaram com os nomes marcados na história moderna e contemporânea do Brasil, que é Mário de Andrade, o Oswald de Andrade também, ahn, agora até me fugiu o nome dela, Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral, e eles vêm com a ideia que até foi o Oswald de Andrade que criou, que é antropofagia, que vem de um termo indígena, então ele quer dizer que ele está buscando a origem do Brasil, assim como o Sérgio Buarque de Holanda escreve Raízes do Brasil, mas num tom realmente enviesado para uma ala mais politizada.
e esquece da arte como um elemento de cultura. A cultura ela tem que ser livre dessas amarras, né? Políticas, sociais, ideológicas. Ela tem que ser arte, né? Pela busca da beleza, da verdade, da eternidade e desse contato com a alma. E a semana de 22 ela vem e causa uma ruptura até o momento permanente na história da cultura e da arte brasileira, seja nas artes visuais, com, por exemplo, o Abapuru. O Abapuru é uma obra que vem como uma provocação, porque é o homem que come, algo assim, a tradução da palavra Abapuru. E essa obra de arte vem como uma representação dessa antropofagia do Oswald de Andrade, que ele diz que vamos pegar a arte europeia, adaptá-la ao que a gente tem de símbolo nacional, de símbolo brasileiro, e aí a gente vai criar a nossa própria arte. Mas nada mais é do que você se apropriar da arte europeia e colocar elementos culturais do Brasil. Então não há uma criação de uma nova arte na Semana de Arte Moderna de 22. Há, na verdade, uma apropriação da arte europeia e uma sobreposição daquilo que é brasileiro. Então, muita gente acha incrível. Eu acho realmente bela a obra da Tarsila do Amaral, mas ela não é uma criação puramente brasileira. Ela é uma adaptação de estilos que vêm da Europa com elementos culturais do Brasil. A gente não tem ainda uma arte, e isso estou falando das artes plásticas, né? Uma arte que seja realmente brasileira, que não tenha influência europeia, que seja realmente autêntica e que toque a alma do brasileiro a partir das suas próprias raízes verdadeiras. E então aí já causou essa confusão, né? Aí o Oswald de Andrade ele se envolve em movimentos políticos, outros artistas também, e aí começa a politização da arte como um todo e da cultura brasileira como um todo. E aí a gente chegou onde a gente está hoje, né? É com uma produção realmente bastante enviesada, com artistas que são mais voltados à busca por essa questão do sagrado e da eternidade, do contato com a alma em nível mais profundo, sendo colocados de lado. Eu vejo pelo meu próprio caso como experiência de vida. Minhas obras de arte, elas são muito mais vistas e valorizadas na Europa do que aqui no Brasil. E eu sou um artista brasileiro, apesar de ter a cidadania italiana, mas eu não nasci na Itália e não fui criado com a cultura italiana de lá agora, né? Eu tenho conhecimentos que foram passados por gerações e chegaram até mim, mas com influências brasileiras. Então, eu sou um artista brasileiro que tem pouca relevância dentro do próprio país, mas tem mais relevância em países europeus e nos Estados Unidos. Eu acho isso um contraditório imenso. Enquanto a arte, que é chamada puramente brasileira, ela é uma cópia da arte europeia com elementos e símbolos do Brasil mais do lado indígena, né? Legal. E aí, isso é uma coisa que eu ouvi lá, tu participaste de um podcast e me chamou bastante atenção, né? Geralmente a prata da casa não é valorizada, né? Exato. O dizer de Cristo lá, né? Que um profeta não tem honra na sua pátria, né? Mas É, assim, eu fico muito feliz, cara, porque a forma como tu representa e expressa a arte, é como quem diz assim, o artista nunca é lembrado enquanto ele é vivo, mas simplesmente depois que ele vai, ele deixa o seu legado, né? Então, eu exato. não sei se eu vejo nessa perspectiva, porque tu está plantando a tua semente dentro da eternidade, né? Eu digo isso porque tu sabe para onde é que tu estás indo, de onde é que tu saiu, onde é que tu te encontra, né? E onde tu quer Uhum. chegar, né? Então, aí eu Isso. queria. Dentro dessa realidade, né? Então, eu tenho que me manter dentro desse caminho, não posso vamos falar assim, palavras mais simples e banais, né? Eu não posso me vender para um sistema que só aceita um certo tipo de arte para agradar os homens. Eu faço as obras para agradar a Deus, porque é isso que eu acredito e é esse o caminho que eu sigo. Então, se eu agrado a Deus, mesmo que eu morra aqui nesse mundo, sem ter um reconhecimento dos homens, pouco importa. Isso não é importante.
Assim como Michelangelo pintou em mínimos detalhes todas aquelas figuras que estão lá na Capela Sistina para Deus, mas mesmo assim ele teve esse reconhecimento, não sei o quanto ele teve de reconhecimento em vida, mas a intenção dele sempre foi para a eternidade e para aliviar as dores da alma que ele tinha. E ele tinha muitas. E as do corpo. O Rafa, porque Pô, o cara tava completamente acabado na forma física. Ao final dos 4 anos que ele levou para pintar todo o teto e as paredes da Capela Sistina, né? e o furo do alfinete ele vem nessa perspectiva aí, Rafa, porque eu estava refletindo outro dia, alguém me pediu para me contextualizar melhor, né? O furo do alfinete. E eu começo numa, eu não gosto de dizer que é mito, mas o mito é narração, é narrativa, né? Como que se toda essa estrutura do furo ela tivesse o início na esfera eterna e celestial, por assim dizer. O desejo do homem de se apartar, ou da criatura de se apartar da luz do Criador, né? Isso gerou essa ruptura inicial. Uhum. E chegar num ponto final onde tudo isso foi transformado quando a morte foi vencida, que seria o último furo, né? E foi revertido o seu Exato. efeito através da cruz e da redenção, né? Através de Cristo. E aí, onde tu falasse aí, que a questão não é se eu, enquanto estou aqui, vou ter alguma relevância ou não, é saber que a hora que meu corpo tombar, eu sei que o que eu fiz e quem eu sou está diante da eternidade, a minha alma imortal, né? E é isso que vale, ao cabo e ao fim. E o furor do alfinete, Exato. o que, é que vai ficar de pé depois que eu tombar esse corpo, né? É isso que vai É, ter o reverb, né? Na eternidade. E aí, Rafa, para não tomar mais o tempo aí, não sei se você quer fazer alguma complementação, eu teria mais 3 perguntas aqui para deixar aberto para te falar sobre o projeto da Árvore da Vida. tá, Pode ser? vamos lá, tá. Dá tempo ainda, dá pra gente Beleza. conversar mais um pouquinho. Então, É, o aqui, projeto da Árvore da Vida, ah, eu posso falar do projeto da Árvore da Vida, depois aí, pode, dando um tempinho, a gente dá a sequência nas perguntas aí que você tá, tem na mão. O projeto da Árvore da Vida foi algo que eu vejo assim como uma missão que eu recebi de Deus mesmo. Eu lembro o dia que isso veio à minha mente. Eu estava no Chile, foi em novembro, uma época em que a Cordilheira dos Andes ela já está completamente com uma cara de deserto, né? Porque nada sobrevive àquele deserto e não tem mais neve. Mas eu estava com a minha família lá e aí na noite anterior o tempo virou completamente e deu uma nevasca enorme na Cordilheira dos Andes. Aí eu acordei e olhei pela janela e fiquei contemplando aquilo, porque foi algo inédito até para os chilenos, né? E eu vi uma única árvore lá. Só tinha uma. E ela estava viva. E é o mesmo que veio assim, poxa, isso é uma árvore da vida. Isso é a vida. Não importa o que passa, a vida está lá, ela continua lá. Então, ela pode nascer, sofrer, passar por todas as dores possíveis aqui na realidade, na Terra, mas ela está viva. E ela continua viva, no frio, no calor, em qualquer situação. E ali foi, para mim, foi aquele o insight, né, que a gente chama. Acendeu assim uma luz ali. E aí eu fui desenvolvendo, fiz um desenho num guardanapo de uma árvore bem rascunhado mesmo, que de árvore da vida embaixo, guardei. Foi minha primeira árvore da vida desenhada. Hoje eu tenho aí milhares de árvores desenhadas, e entregues para pessoas de todo mundo. É um projeto colaborativo, né? As pessoas me procuram e eu faço essa ilustração da árvore da vida delas, mesmo a gente sabendo que a árvore da vida nada mais é, ou tudo é, Jesus Cristo. E sempre foi. Mesmo quando a gente não sabia, antes do tempo de Cristo, a gente representando a árvore da vida, né, nós seres humanos, como aquilo que é algo eterno, algo que não morre, e com raízes realmente profundas, e a origem ali, a conexão com o todo que vem a partir das raízes, que alimenta a árvore e que faz dela ser uma árvore frutífera ou uma árvore que será cortada, da eternidade. E aí vem a lembrança aqui de quando Jesus vem e diz que ele veio aqui não para unir, mas para dividir. Então tem
esse conceito um pouco mais pesado, logicamente, mas há quem crê, né, e quem não crê não está com ele. Então, a árvore da vida é essa ligação, ou essa religação da nossa alma com a eternidade. Pois ali até me faz pensar, porque a mensagem de João Batista é que o machado está posto à raiz, né? Toda árvore que É, não der fruto será cortada e lançada ao fogo, né? exatamente. Um alerta, na realidade, porque se a gente fosse, eu até fiz essa analogia um tempo atrás, a gente sendo como uma árvore plantada no jardim de Deus, né? Será que essa árvore ela tem dado os seus frutos? Como o profeta fala ali que o homem morre, mas a árvore mesmo seca ao cheiro das águas, né, brotará, voltará a ter seus frutos, né, e frutificará ainda na estação seca, né? Então, Exatamente, que foi aquilo que eu vi naquele momento, para mim se transformou numa obra de arte mental, né? Aquela paisagem desértica com neve e a árvore lá em pé, sobrevivendo aos sofrimentos e às dores, vamos dizer assim, do corpo dela, do corpo da árvore, e sabendo que o dia de amanhã vai te trazer vida novamente. E a gente tem o exemplo de Cristo, que ele fala que ele não dá uma cruz mais pesada do que a gente pode suportar. E que a maior de todas as dores ele viveu, né? Que foi a crucificação e tudo que ele passou durante a vida dele. E que quando a gente acha que está sofrendo demais, olhe para a cruz. Aí você vai ver a verdade. Seu sofrimento não é nada perto do que ele passou. e aí é um ponto importante porque a gente sabe que o sofrimento, apesar de ser individual e numa medida para cada um, existe um sofrimento que é como se fosse o sofrimento máximo, o escopo mais alto do sofrimento humano. A gente deve olhar, né? E aquilo que a gente Sim. passa é amenizado por bálsamo daquele sofrimento que recai no nosso coração, na nossa Uhum. alma, na nossa vida, né? Ah, sofrer, todos sofrem, mas a forma como sofremos é que vai distinguir um do outro, né? Isso não é nenhum romantismo do sofrimento. O Não, sofrimento tem seu mérito. Eu vi um poeta falar esse dia, até o professor Sidney Silveira, ele fala que o sofrimento é merecido ou meritório, né? sim. Merecido porque ele nos eleva ou meritório de alguma medida também para nos aparar alguma aresta, né, da qual a gente acaba adquirindo na nossa vida, né? Então ele O tem um sofrimento, ele tem essa coisa, né, de você ou utiliza de forma vitimista, né, você sofre e fica ali, vamos dizer assim, choramingando pelo sofrimento que você não merece, que você não sei o quê, etc. Ou você utiliza aquele sofrimento como forma de elevação, como forma de realmente de fortalecimento da sua alma e da sua vida. Então, como você é parte da caminhada de todos. Se a gente só soubesse o que é a beleza, a gente não saberia o que é a feiura. Se a gente só soubesse o que é a felicidade, as alegrias, a gente não saberia o que é o sofrimento. Então a gente tem essa dualidade, mas a gente tem que ter a sabedoria de estar aqui presente na realidade e ao mesmo tempo com um olhar pro eterno, né? Para aquilo que nos conecta, que é por meio da alma e do Espírito Santo. é a Forja, é a Forja. Alguém falou aqui, ó, um abraço a todos os É, nossos e colegas aí da FTAS, né, que estão aí, a Valério, o Natan, a Renata, o Vini já passou aqui, eu acho que a legal, Maite, obrigado. tudo amargo termina doce, E, Isso aí. Rafa, então assim, para completar, em relação só para voltar na árvore da vida, as pessoas elas te procuram no teu direct, como é que funciona? Isso, procura no direct, tem o WhatsApp do estúdio também, pode mandar a mensagem lá dizendo que tem interesse ou que quer saber mais como funciona. Tem no site também, tem o link aqui no Instagram mesmo do meu site, onde tem uma explicação um pouco mais aprofundada sobre o que é o projeto e o que vai trazer de benefício para a pessoa que se interessa nisso, além da obra de arte, porque ela não é entregue somente como uma obra de arte, mas ela vem com uma interpretação escrita. É, e ali é explicado todo esse processo individual da pessoa, mas dentro desse contexto maior, que é o sagrado, que é a revelação que a alma nos traz, né? A partir dessa sabedoria eterna que A existe. árvore da vida, então, Rafa, ela faz a simbiose entre a arte, a psicologia e a espiritualidade, é isso, Ex- né?
Exatamente. Ela é uma soma desses pilares, e a entrega realmente é essa conexão, ou essa reconexão que a pessoa vai ter com a sua própria alma, com a sua própria essência, né? Vamos dizer assim que seria uma fuga dessa falsa realidade que a gente tem nesse momento, que é imposta a nós e que nos esgota, e nos dá um alívio e nos dá uma direção também para a gente começar a observar aquilo que realmente é importante para a nossa vida. A gente tem um tempo humano, né, um tempo mundano limitado aqui nessa terra. Não é o tempo de Kairos, não é o tempo de Deus. Aqui a gente tem um tempo que a gente começa no zero e termina em algum momento, conforme a vontade dele. Então, Cronos. é, aproveitemos esse tempo que a gente tem aqui para que a gente busque as virtudes e não caia o tempo todo nos pecados. E aí, para encerrar então, Rafa, a pergunta para finalizar seriam duas, mas qual o papel do artista como espelho da alma coletiva em tempos de crise ou mudança social? Olha, felizmente ou Na verdade, infelizmente, aí. ah, Oi? Deu uma cortada, não entendi. Só repete para mim que deu uma cortada aqui tá. no. Qual, na verdade, se fosse sintetizar tudo que foi dito hoje, ficou claro, acredito, para o nosso ouvinte aí, para o nosso telespectador, mas sintetizando em linhas gerais, qual o papel do artista como espelho da alma coletiva em tempos de crise ou mudança social? Porque a arte tem sido utilizada como algo ideológico, ela tem deformado, né, a questão do sagrado da alma humana e potencializado esse esvaziamento de algo contínuo que transcenda a própria pequenez da vida no nosso dia a dia, né, que nos aponte para algo que seja mais alto. E aí eu digo isso do ponto de vista do sagrado, que é isso que tu vem trazer nessa abordagem, né, que une o simbólico, que une Uhum. esse elemento sagrado, né, que está presente na alma humana, mas que tem sido soterrado pelas vicissitudes da vida, né, sem levar em consideração aquilo que é eterno e imortal. Infelizmente, a gente vive nesse período conturbado, né? A gente não vive com uma direção única como sociedade humana, como humanidade. Inclusive, a gente tem visto ainda mais separação, ainda mais divisão nos últimos tempos. E o artista, ele vem primeiro para trabalhar para Deus, né, sendo ferramenta de Deus, mas também aqui na realidade a gente cumprir aquele papel da busca pela justiça, né, como Jesus nos pediu, mas uma justiça divina, não essa dos homens, que não é cega, né? Ela infelizmente não é cega, ela não é imparcial. E então o artista ele tem que, em muitos momentos, ser provocativo, ele tem que tentar atrair a atenção para a mensagem que a sua arte está passando, e tentar encostar na alma das pessoas que têm contato com a sua obra de arte. E esse é um desafio muito grande, porque hoje a maior disputa de todas não é por dinheiro, por poder, ou por territórios, mas é pela atenção. E essa guerra pela atenção, aí sim envolve todos esses outros elementos que eu falei, mas primordialmente a gente está vivendo uma guerra por atenção. Então, as ideologias vão buscar pela atenção máxima, então elas tentam se apropriar de todas as áreas de educação, de cultura, de sociedade, de pensamento coletivo. Então, ela vai tentando aos pouquinhos comer pelas beiradas até tomar conta de tudo. E aí a gente fica aquém do conhecimento do que é realmente a verdade, do que é realmente a realidade. A gente fica ali entorpecido, a gente perde a sobriedade, e isso é algo que é tratado como um pecado, né? Você não estar sóbrio, ele vai te levar ao pecado, ele vai te levar à queda. E a gente, se cai nesse arcabouço contemporâneo de informações e fica sendo bombardeado e aceita isso, que atravesse isso da nossa mente para a nossa alma, a gente vai estar se corrompendo e perdendo a sobriedade diante da realidade. A gente vai ficar totalmente alienado da realidade como ela é.
de como ela foi escrita, de como ela foi planejada, como ela foi arquitetada por Deus, para que a gente possa viver aqui de forma a agradar Ele, para que a gente tenha a chance de poder ir até o céu. Coisa linda. Quero reiterar aqui os agradecimentos. A Fabrícia também, ela cumprimentou aqui o Rafa e o Hugo, que sou eu. A Fabrícia vai Obrigado. também. Fabrícia, ela trabalha com arte terapia. Sim, O Rafa conhece ela, eu conheci ela recentemente. A todo mundo Fabrício. aqui, a Érica Gata, um abraço também, tudo de bom, sim. Muito obrigado, Érica, pela presença. Estou muito E feliz de te ver aqui também. enquanto o Rafa estava falando ali, me veio essa questão, né, do alerta, né, do próprio Cristo, sede sóbrios e vigilantes, né? Porque a gente Exatamente. anda ao derredor, né? E o próprio apóstolo São Paulo ele nos diz, né, para a gente aprender a renovar a nossa mente e não se conformar com o mundo, né? E a arte nessa perspectiva que o Rafa tem trazido, que ao mesmo tempo ela incomoda em um certo ponto, né, para quem se para poder apreciar e contemplar, porque a verdade ela nos liberta. Então, quando o artista consegue capturar esses elementos que o Rafa trouxe, né, de conexão com o sagrado, com o transcendente, com a eternidade, com a imortalidade da alma, e o projeto que é fantástico, a Árvore da Vida, né, a Uhum. gente consegue ter um norte, né, para poder apontar nessa direção que nos faz escapar desse imediatismo e desse entorpecimento que é o mundo apelando sensorialmente, oi Aline, tudo bem? Sensorialmente, né, para a nossa desconexão dessa realidade. Então, Exato. A se o gente, Rafa tem algumas palavras finais, oi Tati, Tati, minha Tati mandando um esposa, Nicole, a ah, minha filhota, então, obrigado. Nicole, tudo bem? Isso aí, foi de bola. A gente Se o Rafa quiser. a gente tem que buscar, só para a gente finalizar o grande finale, né? A gente tem que manter os pés no chão, manter os pés na realidade, observar ela como ela é, né? Até tem o livro do Nelson Rodrigues, né, sobre a vida como ela é, e ele fala daquela forma muito irônica, engraçada sempre, sobre as coisas do cotidiano que aconteciam no Rio de Janeiro, na época dele. E a gente tem que se manter com os pés no chão na realidade, mas com um olhar sempre para Deus, para nossa alma, para esse templo aqui, que é o nosso corpo, que está guardando a alma, que voltará para Deus assim que a gente terminar o nosso período de vida aqui na Terra. Então, que a gente faça da vida algo que valha realmente a pena ser vivida. Faça valer a pena. Entre o nascimento e o túmulo lá tem duas datas, né? Como se diz, né? O A nascimento e a gente, morte. E nesse interregno aí, nesse meio, é o que vai depois pesar na balança da eternidade, né? Que a gente possa manter a sobriedade. exato. Se vocês quiserem buscar, eu faço questão ali, reitero e recomendo, Rafa Carles. Tem um underline, Rafa, Não, no teu não, é Instagram, só arroba Rafael, não, é arroba Rafael Cardeço mesmo. Não tem nada. arroba Rafa É Carles. o meu nome. Essa semana eu vou estar compartilhando cortes dessa live, mais material do Rafa, né? Sigam ele lá nas redes. Tem também o site, né, Rafa? Tem o site, tem o meu contato, tá tudo ali no próprio Instagram. Se procurar no Google também acha, coloca meu nome lá, acha já o Instagram, o link para o site. E não deixe de Então, procurar a Árvore é, da Vida. exato. E às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Pode ficar tranquilo que todos serão atendidos. Então é isso. Agradeço a cada um que passou por aqui, deixou a sua contribuição. Né? Oi, Carol, tudo bem? Então, mais uma conterrânea, que bom, fico feliz. Obrigado, Caroline. Então é isso. Leda, tudo bem? Prefiro viajar. Ah, tá bom. O nome do rapaz aqui. Então tá. A gente agradece a todos. Então o Rafa Carles esteve hoje aqui falando sobre arte, né? Um espelho para a alma, fazendo aí uma linha do tempo, né? Sobre a arte como expressão do sagrado, do divino, como isso foi se modificando ao longo da história. O Rafa vem com uma proposta, não vou chamar irreverente, né? Mas na verdade é desafiadora diante do mundo que está entorpecido, né? Por este apelo sensorial. Então, muito obrigado, Rafa, por ter aceito, né, o nosso convite. Eu E agradeço reitero aí, também pelo convite, Hugo. Foi uma honra participar desse Furo do Alfinete, que tem uma proposta muito interessante e vida longa a esse projeto
que só está começando, e eu acho que já está começando com a presença de grandes canalistas, de grandes pensadores, e acho que vem muita coisa boa pela frente. E Que bom. desejo o melhor. Tá bom, obrigado. Então, Rafa, uma boa semana para ti, para a família aí. Saúde, sabedoria, coragem, né? Que tudo lhes vá bem. E mais uma vez, muito Igualmente. obrigado. Sigam o Rafa, não esqueçam. Projeto Árvore da Vida, além das obras que ele compartilha lá no seu Instagram. O Rafa, ele é um artista a nível internacional que mora em Santa Catarina e Isso é aí. fantástica a percepção que ele tem sobre a realidade, nos colocando o pezinho no chão para nos fazer refletir sobre a nossa alma diante da eternidade. É isso aí. Muito obrigado, Isso. Rafa. Um abraço a todos. Um Cida, Renato, abraço. Tati. Boa, Valeu, Tati. boa, Cuida bem. Eu boa sei que ela. semana para todo Um mundo. abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.